A leitura de hoje é uma perícope da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que eu vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue aos inimigos, recebeu, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo também o cálice, depois que ceou, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em minha memória. Todas as vezes, então, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer deste pão ou beber deste cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, portanto, muito bem o homem, e só depois coma deste pão e beba deste cálice, porque quem come e bebe indignamente este pão e este cálice come e bebe a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor da comida comum. O Evangelho segundo São João é também um pedaço do sermão eucarístico de Jesus, feito na sinagoga da Galileia de Cafarnaum. Naquele tempo disse Jesus às turmas dos judeus: a minha carne é realmente uma comida, e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como vossos pais comeram o maná e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Pelo sinal da Santa Cruz de Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Celebramos, meus irmãos, hoje a solenidade da Santa Eucaristia, do corpo e do sangue de Jesus, milagre realizado na Santa Missa
desde a primeira que o próprio Jesus celebrou na Quinta-feira Santa, daquele Jesus que se entregou por nós na cruz e se dá a nós como alimento na Santa Comunhão. Vimos o relato de São Paulo, que é um apóstolo que foi constituído por Jesus Cristo depois que Nosso Senhor subiu ao céu, mas que recebeu pessoalmente de Jesus Cristo instruções, como ele diz mesmo nesse texto: eu recebi do Senhor. Embora, evidentemente, saibamos que tudo que Nosso Senhor ensinou pelos apóstolos, também nós recebemos do Senhor. O dia próprio para celebrar esta festa é Quinta-feira Santa, o dia em que Jesus instituiu a Santa Missa, instituiu o sacerdócio e, portanto, instituiu a Santa Eucaristia, o mistério da presença real de Jesus debaixo das aparências das espécies, como a gente costuma chamar, de pão e de vinho. De modo que vai pão, embora com a forma tão simples, redondinha, mas é de farinha de trigo, como o pão é, e vinho feito de uva. Pão e vinho vão para o altar, e como São Paulo nos relata no texto que ouvimos nesse instante, toda vez que a igreja celebra esse ato, por meio do sacerdote, se dá um verdadeiro milagre. O pão deixa de ser pão para ser o corpo vivo de Jesus. E o vinho deixa de ser vinho para ser o sangue vivo de Jesus. Entretanto, este milagre, que poderíamos chamar múltiplo, quando é operado no santo altar, não faz desaparecer os acidentes de pão, cor de pão, sabor de pão, aspecto, etc., cor de vinho, sabor de vinho, aspecto, etc. Mas por um milagre especial, essas características do pão e do vinho, depois das palavras pronunciadas pelo sacerdote, não desaparecem para aparecer Jesus visível no seu corpo,
Senhor nunca faria isso, porque então, se ele fizesse assim, seria impossível a gente comungar. E ele quer que a gente coma o corpo dele. Ele então facilita as coisas. Porque se ele, ao padre pronunciar as palavras, mudando o pão do corpo vivo de Jesus, o vinho do sangue vivo de Jesus, ao mudar, por exemplo, o pão, se desaparecesse todas as aparências de pão, se ficasse Jesus, ficaria sobre o altar Jesus, que como homem, era um homem de boa altura. Jesus tinha 1,80 m de altura. Sem ser gordo, não era um homem magrinho, era um homem robusto. Como ficaria Jesus sobre o altar assim? E na hora de comungar, o padre então ia com a faca cortar o dedo para dar um pedaço a um, outro a outro? Que cerimônia estranha seria essa? Que o bom senso não aceitaria. E se assim fosse, ninguém comungaria Jesus inteiro, mas só um pedaço. E quando nós comungamos, cada um comunga Jesus inteiro, por um milagre. Vamos ouvindo se cantar o poema de Santo Tomás de Aquino há pouco. Tomando a hóstia consagrada, o padre: não o parte quem o quebra, não o rompe quem celebra, mas inteiro é recebido. De maneira que se o padre toma uma hóstia e divide ao meio e dá uma parcela daquela divisão a um e outra a outro, pela palavra de Jesus que não falha, sabemos que cada um recebeu Jesus inteiro. Se 1000 pessoas comungam, 1000 pessoas recebem Cristo inteiro. Esta é a realidade da Eucaristia. Que aqueles que não têm fé não acreditam, porque quem não tem fé é um pobre coitado, que não tem o maior tesouro que alguém pode receber na vida. A celebração da Eucaristia num dia especial, fora da Quinta-feira Santa, que é um dia em que é muito marcante a prisão de Jesus, etc. Aqui então tem uma outra festa que é de hoje, na quinta-feira, depois da oitava de Pentecostes. É uma festa que nasceu na Idade Média. Não havia assim uma outra festa especial. Mas o próprio Jesus quis que a igreja compreendesse que precisava celebrar.
as festas do ano todo da igreja, Natal, Páscoa, todas as festas religiosas que nós celebramos, aparecia a uma santa, Santa Juliana Oigny, na Bélgica, como se fosse um sol belíssimo. Era cada uma das festas juntas formando o ano de louvor, o ano litúrgico. Entretanto, nessas aparições, a santa percebia que faltava um pedaço que não era claro naquele sol, pedaço falhante. E Nosso Senhor fez a santa compreender que era a festa da Santa Eucaristia. Pelos planos de Deus, que tudo estabelece, era sacerdote na cidade da Bélgica, onde esta santa morava, um padre que anos depois veio a ser Papa. E foi este Papa que criou a festa que nós estamos celebrando. Entre essas visões e o estabelecimento da festa, Nosso Senhor começou a multiplicar os milagres da Eucaristia pelo mundo. E já antes chamava a atenção para essas coisas extraordinárias. Fatos alguns que ficaram conhecidos no mundo todo. Por exemplo, na luta contra os maometanos na Espanha, o príncipe Garcia, entre os auxiliares dele, tinha um, todos eram católicos, praticantes, tinha um muito piedoso, que antes de começar a batalha contra os maometanos, entrou numa igreja de um mosteiro, bem de madrugadinha, antes da hora marcada da batalha, para assistir a uma missa cedo. Havia muitos monges que eram padres, cada um ia celebrando a sua missa de semana, aquela série enorme de missas também. E assim assistiu a primeira missa, ajoelhado, fardado, com a espada, todo pronto para a guerra. Assistiu aquela missa. Mas quando a missa estava terminando, ele viu que outro padre entrou na igreja e começou a celebrar a missa, a dele. E ele tinha, por devoção, nunca sair de uma igreja se estivesse sendo celebrada uma missa. E assim ele ficou para assistir a segunda. E quando estava para terminar a segunda, entrou o terceiro padre. E ele, pelo mesmo motivo respeitoso, não saiu. E um quarto, e um quinto, e um sexto, e um sétimo, 8 missas, uma atrás da outra. Resultado, no correr daquelas missas, a batalha começou sem ele. Ele não estava presente na luta contra os inimigos da igreja de Jesus, os maometanos. Entretanto, Deus fez um milagre na guerra. Havia um cavaleiro com os outros lutando,
com o mesmo rosto, a mesma aparência daquele cavaleiro que estava rezando, assistindo a missa da igreja, que lutou muito mais do que todos os outros juntos e garantiu a vitória contra os maometanos. De maneira que todos pensaram que foi ele. Mas ele não saiu da igreja. Foi um anjo. Com todo o poder de anjo, venceu os inimigos de nosso Senhor, da igreja verdadeira. E assim nós vemos um milagre eucarístico admirável que ocorreu. Nessas lutas contra os maometanos, houve outro milagre extraordinário, que é o corporal de Daroca. Os generais, antes de uma outra batalha contra os maometanos, 4 reis, vários dos reis dos vizinhos, os generais juntos pediram ao padre capelão que celebrasse a missa para eles comungarem antes de ir, cedinho. E o padre celebrou. Quando estava no meio da missa, apareceram os maometanos antes da hora. Eles tiveram que sair, deixar o padre celebrando sozinho, e foi com o exército enfrentar os inimigos. E o padre terminou a missa com as hóstias que tinha separado para cada um deles, e então resolveu dobrar no corporal e esconder aquele erro. Achou uma gruta, escondeu numa pedra lá dentro, para depois tirar, para não ser desrespeitada pelos inimigos. Quando eles voltaram vitoriosos, a vitória foi completa contra os inimigos. Estavam ainda em jejum e disseram ao padre: Padre, queremos comungar. Onde estavam as hóstias? O padre foi buscar. Quando voltou, as hóstias tinham entranhado no tecido do corporal, de maneira que ninguém podia separar a hóstia do pano. Então, cada um daqueles generais queria que o corporal fosse levado para uma igreja da sua capital. E o general principal fez um sorteio para ver para quem deveria ir. E caiu para a cidade de Daroca. Os outros não aceitaram. Fizeram 3 vezes sorteio, só dava para Daroca. Então eles resolveram, já que ninguém aceitava, o general principal resolveu arranjar uma mula mansa, preparar com panos riquíssimos, de ouro e prata, colocar numa caixa preciosa o corporal, amarrar em cima da mula e deixar a mula andar. Onde ela, para a cidade que ela entrasse, ficaria o corporal lá. Eles aceitaram. Levaram 2 ou 3 dias viajando de noite, paravam e dormiam ali, ao relento, ao redor da mula, com o Santíssimo Sacramento. Quando a mula chegou em Daroca, diante da cidade, caiu morta. Todos compreenderam que era em Daroca que Deus queria, onde ela andava a teimar. E até hoje está lá esse corporal, a grande festa religiosa católica lá na cidade, deste milagre que já tem tantos séculos que aconteceu. Muitos outros milagres houve da Eucaristia, muitos outros. De maneira que a igreja resolveu estabelecer esta festa, o Santíssimo Corpo do Senhor, com a procissão,
solene. Infelizmente, nós ainda não temos um pálio, que é debaixo do pálio que o Santíssimo deve ir. Temos apenas uma umbela. Então é debaixo da umbela que é conduzido o Santíssimo pelo sacerdote. É costume em algumas igrejas do mundo fazer um tapete riquíssimo para o padre levar o Santíssimo, para o Santíssimo Sacramento passar por cima. Todos os anos se tem feito aqui. A moça católica das nossas desenha o projeto, é trazido para aqui, e outras moças e senhoras vêm aqui desde segunda-feira, trabalhando até ontem de noite, tarde, preparando esse tapete só para Nosso Senhor passar. É claro, se a gente tivesse ouro e prata, era de ouro e prata que a gente fazia esse tapete. Mas não deixo de agradecer de coração, mais uma vez, esse trabalho, não é? Foi feito com essa gente católica que veio para cá exclusivamente para fazer esse trabalho. Senhoras e moças que trabalharam aqui até ontem de noite, e mesmo hoje de manhã ainda veio gente cedo para fazer um ou outro retoque. Que Deus há de abençoar. Tudo isso mostra que tem fé, que tem certeza que Nosso Senhor está na hóstia e no cálice, e que Ele fez isso para nos salvar. Que coisa! Você, na comunhão, come Jesus, não para alimentar seu corpo, mas para alimentar sua alma. Porque Ele disse, nós vimos, quem comer a minha carne ficará em mim e eu nele. Qual a palavra-chave que Santo Tomás de Aquino, que fez essa liturgia do Corpus Christi, a pedido do Papa, coloca em todo o texto o que é que aparece de maneira mais clara? Vida. Ninguém gostaria de receber uma notícia melhor, ninguém receberia do que ao saber que não ia morrer. Foi bem, é essa a notícia de quem comunga, é essa a notícia de quem comunga, vai viver para sempre no céu, uma vida muito, muito melhor do que essa daqui. Mas é necessário que se viva com Jesus. Fé, esperança, amor, nada de pecado. Praticando a verdadeira religião, direito, não nessa desordem que está aí pelo mundo afora, de um catolicismo falsificado. Até a missa eles falsificaram. E ninguém assista essa missa nova, ninguém assista. Não assista. Se não tem como assistir a verdadeira, reze o rosário na hora. Então aqui temos essa celebração,
E para ficar mais solene, temos duas primeiras comunhões, somente duas, não é? Duas crianças que vão receber Nosso Senhor pela primeira vez, que tenham feito uma confissão bem feita, e possam então fazer uma comunhão bem feita, porque, como nós ouvimos São Paulo dizer, quem come deste pão de modo indigno, come a própria condenação, porque isso não está fazendo diferença entre a comunhão da vida da alma, que é a Eucaristia, a comida da vida da alma, que é a Eucaristia, e a comida comum, que os piores pecadores podem comer, feijão, carne, por aí afora. Mais uma vez está parecendo que a chuva está saindo, não é? Parando. Pensei de não haver procissão hoje, eu não sei aqui dentro. Mas tem acontecido muitas vezes que chove na Pedra do Corpus Christi, e depois na hora da procissão para e dá para fazer. Mas quem manda é Nosso Senhor. Quem manda é Nosso Senhor. Ele é o Senhor. Por isso, tenhamos a Ele como nosso Senhor. Obedeçamos a Ele direitinho. Antes de rezarmos o credo, eu vou aqui perante a imagem de Nossa Senhora de Fátima cobrar dos dois forrões da comunhão. Tem que passar com cuidado, não pode pisar no tapete, passa por aqui por cima. Então eu passo aqui no meio mesmo, não fica de um lado, não fica do outro. Parece que são os dois lados, né? Então, vou perguntar a você, renuncia ao demônio? Não quer nada com ele? Anuncio. Você crê em Deus Pai, Deus Deus? Creio. Entendeu? Não quero saber do pecado, não quero saber do pecado. Quero ser um católico verdadeiro para que a minha comunhão produza o resultado da minha salvação.